Esse vídeo aqui é para mostrar a impressora, as partes dela e fazer uma primeira impressão. É só para conhecer mais ela mesmo. Aqui no caso a gente começa pela estrutura, né? Essa aqui é uma impressora com frame em alumínio. Essa que eu faço é com frame 30 por 30. A gente vê muito aí com 20 por 20. É um frame já suficientemente robusto, é que eu sou um pouco exagerado. Essa máquina aqui é feita toda com peças em ABS. A gente tem aqui uma mesa aquecida. Aqui eu tenho o hot end, que é onde eu esquento o filamento para ele fluir. Esse daqui é o sistema de nivelamento que eu uso, que é um sensor que eu chamo de puro touch, que ele tem um sensor óptico, um sistema retrátil por servomotor. Ele tem uma refrigeração aqui do filamento por esse cooler radial aqui. Aqui no caso a gente tem a IHM para seleções, né, de impressão e recursos que a gente já vai estar vendo logo logo. A gente tem aqui o motor da extrusora, que no caso o filamento entra do rolo ali, vem, passa por essa mangueira e desce até o hot end. Então, um motor ali atrás do eixo Y, um motor aqui ó, do eixo X e dois motores do eixo Z, um de cada lado aqui ó, certo? Então a máquina eu liguei, ela tem o botão de interruptor ali. Cheguei na tela principal. Vamos dar um passo atrás. Preparação da mesa. Esse vidro, eu tirei ele, soltei essas presilhas, lavei ele com detergente, deixei ele limpinho. Sequei com toalha de papel, peguei a toalha de papel, sequei, deixei ele sequinho. Após isso eu passei um aderente. O que eu uso de aderente? Cara, você pode usar qualquer um desses. Aí vai do filamento que você está usando, vai da temperatura, vai de várias coisas. Você vai ter que testar e achar o seu melhor. Aqui eu tenho um da GT Max, indicado pela GT Max, que é algumas gotinhas. Tem esse cotrim aqui. Todos esses daqui funcionam bem com PLA. Com ABS é uma outra história e aí tem que testar e avaliar. Mas todos esses daqui, mesmo procedimento. Limpa a mesa, aplica uma película, deixa dar uma secada e aí você inicia a impressão. Aqui eu já fiz o fatiamento da peça lá no Cura, coloquei o SD card, né? A gente tem um cartão de memória aqui, coloquei no notebook, carreguei o arquivo aqui. Então eu vou startar a impressão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma fuçada aqui nos recursos de movimentos manuais e acionamentos manuais. Preparar, eu tenho recursos de mover eixo, que eu movo individualmente cada um dos eixos, por exemplo, eixo X, venho aqui, dou um mover eixo, vou para o lado, vou para o outro e tal. Cuidado que tem que tomar com isso. Esse recurso de soft end stop, eu desabilito o fim de curso, então pode ser desabilitado por equívoco e ele não vai respeitar o fim de curso mais, ele vai ficar pulando o correio aqui. Então, tomar cuidado com esse cara. Outro ponto, a máquina, eu liguei ela, a posição que ela foi ligada, ela considera seu ponto zero, até que eu mande novamente para a home. Então aqui a máquina, tá vendo que ela está numa altura já, uma certa distância da mesa? Ela acha que aqui é o zero. Se eu mandar ela no máximo do curso dela, que é 200 milímetros, ela vai colidir com a travessa superior, porque ela não tem limite superior, ela só tem o zeramento. Então, ligou a máquina, pega, vai lá, se você for mexer em movimento manual, manda para a origem. A máquina vai pegar, vai no zero lá do eixo Y e vai no zero do eixo Z. Certo? Aqui a gente está com a velocidade de aproximação. Tocou uma, tocou duas. Beleza. Aqui ela está no zero. Agora eu posso mover ela que eu não tenho mais risco de colisão. Vamos lá. Imprimir. Eu entro aqui. Aqui eu tenho na aba opções controle. Isso daqui é para quem já está conhecendo um pouco mais dos periféricos da impressora. Então quem já é um usuário um pouquinho mais experiente vai saber o que cada parâmetro desse corresponde. Então eu não vou explicar nesse vídeo, porque esse aqui é um vídeo de introdução, é a primeira impressão, mas depois a gente fala mais para frente sobre eles. Aqui no caso a gente vai fazer a primeira peça, então é imprimir do SD. Aqui no caso eu tenho um cubo, é um PLA XYZ Calibration.
Então é um cubinho XYZ já com os parâmetros de PLA. Fiz o fatiamento no Cura, salvei aqui. Dou um clique aqui, ele inicia o aquecimento da mesa. Então, estou aquecendo a mesa e após o aquecimento da mesa, está vendo aqui, isso aqui é meu target, o valor de cima. Esse é o valor real. Então a mesa está aquecendo, a hora que ela atingir esses 60 graus, ela vai estabilizar essa temperatura e vai começar a aquecer o hot end. Então o hot end, se eu não me engano, ele está setado para 200 graus. Então ela vai atingir essa temperatura, esse cara vai começar a subir. Aqui no caso é a velocidade de impressão, no caso ela está em 100%, eu posso aumentar isso daqui ou diminuir. Eu vou dar uma pausadinha aqui enquanto alcança a temperatura para iniciar a impressão. É jogo rápido, eu já starto novamente aqui. Antes de iniciar a impressão, eu vou lembrar de uma recomendação que eu faço normalmente, que é quanto a introduzir o filamento. Normalmente, por exemplo, a máquina está com o filamento lá, eu imprimi, ela desligou, o filamento resfriou lá dentro. Para retirar, você teria que mandar pré-aquecer manualmente, pressionar a parte mecânica aqui para liberar o filamento. Só que se você pegar, mandar aquecer o hot end e puxar o filamento, ele tem grande chance de entalar lá na garganta. Então o que eu recomendo? Pré-aquece o hot end na temperatura do material que você está usando, pressiona aqui e empurra o filamento até ver que ele está saindo lá embaixo. Aí que você percebeu que ele está saindo lá embaixo, aí você puxa ele para tirar ele para fora. Então você pressiona, dá uma empurradinha com o hot end quente, começou a sair lá embaixo, você pega e puxa ele. Aí você pode retirar que ele não vai atolar. Aqui a temperatura está quase. A gente chegou aqui nos 60 graus. Vou dar outra pausinha aqui para não ficar muito longo esse vídeo, tá? É jogo rápido, já volto. Ó, aqui está quase atingindo a temperatura. Aqui acabou de completar 3 minutos. Se fosse ABS, como a temperatura da mesa é maior, então demoraria um pouco mais. Inclusive porque a gente não pode deixar ele aquecer muito rápido. Ó, tô tirando aqui um filamentinho que saiu ali, ó. Eu sou meio neurótico com isso. Você pode deixar ele ir fazendo o nivelamento, aqui ele vai o quê? Home, primeiro ponto. Aí ele vai começar a fazer o nivelamento. Ele procura 9 pontos na mesa, faz o nivelamento. Isso é normal, tá? Desculpa a qualidade aí, eu tô sem suporte pra câmera, tô com uma mão na câmera e a outra na pinça aqui. Meus assistentes estão tudo jogando joguinho do celular, mas deixa eles lá. Mas daqui a pouco aparece algum deles aqui, né? Bem comum. Aqui no caso eu ainda não fiz a torre de calibração com esse material. Pode ser que eu baixe um pouco mais a temperatura dele para evitar esse fluxo de material aí. Tem algumas alternativas para a gente reduzir esse tipo de comportamento. Aqui no caso, como ele estava pré-aquecido anteriormente, ele acabou escoando muito material, então ele ficou várias voltas aí sem sair material, mas aqui tá vendo que agora já normalizou, ó. Ficou vamos falar assim, uns pedacinhos de material que escoou ali, mas tá beleza. Uma primeira camada aí bem top. Eu fiz uma pequena calibração, eu havia feito um cubo anteriormente que a primeira camada ficou muito achatada. Então aí eu subi 1/10 no offset de primeira camada. Eu faço um outro vídeo sobre regulagem de primeira camada, que é algo importantíssimo para a impressão. Eu vou dar uma pausa aqui, vou deixar ela imprimir e fecho o vídeo com o cubo já concluído, só para vocês verem a primeira peça impressa. Beleza? Impressão aqui com
28 minutos. O cubinho está quase sendo concluído. Então, tá, acho que na última camada. A impressora vai concluir e vai voltar para 0 no eixo X e 0 no eixo Y. Essa peça ela foi concluída, no caso está voltando aqui para a home, mas a gente não vai conseguir tirar ela da mesa. Por quê? Porque esse negócio está colado ali. Então o certo é esperar a temperatura cair, a temperatura da mesa caiu, em torno da temperatura ambiente você já consegue com mais facilidade arrancar. Tem casos, cara, que mesmo com a temperatura ambiente esse trem aqui é difícil de tirar. Se você estiver sentindo muita dificuldade de forçar, você pode lascar o seu vidro. Então espera baixar a temperatura, tenta soltar. Soltou, ótimo. Não soltou, usa auxílio de uma lâmina de estilete, uma espátula. Em último caso, eu já vi pessoas colocarem o vidro no congelador, aí a peça acaba se soltando. Mas essa daqui foi a primeira impressão, teste da impressora que fica para vocês. Espero estar compartilhando o conhecimento. Até mais.